E no primeiro dia nós vimos a veracidade da Bíblia, que Jesus ensinou que a Bíblia é confiável, certo? Tem um versículo em João 5,39 que Jesus diz assim, ó, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E aí tem um trecho em Lucas que Jesus tentando explicar que ele tinha que morrer e ressuscitar. Em Lucas nós vimos que ele chega e começando por Moisés, que são os primeiros 5 livros, e passando por todos os profetas, ele mostrava todas as passagens que constavam a respeito dele, que ele viria, que ele morreria, que ele seria crucificado. O Salmo, por exemplo, eu nunca lembro se é 22 ou 24, você vê? Sempre confundo, né? O Salmo 22 ou 24 já começa falando, Deus meu, por que me desamparaste? As mãos e os pés furados, deram vinagre para ele beber. É impressionante. Então Jesus confia nas Escrituras e ele fala para a gente ler também. Salmo 22, obrigado. Já começa assim o primeiro versículo, Deus meu, por que me desamparaste? Foi escrito 1000 anos antes e descreve ele na cruz, as mãos e os pés furados, que deram vinagre para ele beber, que sortearam as velas. É impressionante, tá? Então todas as Escrituras vêm falando de Jesus e ele fala, examinem as Escrituras, tá? E os escritos do Novo Testamento, eles também são chamados de Escrituras. Pedro chama os escritos de Paulo de Escrituras, no mesmo nível do Velho Testamento. Então a gente tem que confiar no que está escrito, tá bom? Foram pessoas que estiveram, que acompanharam, são apóstolos ou pessoas que estiveram junto com os apóstolos. Lucas, por exemplo, não foi um dos 12, mas ele acompanhou Paulo, ele relata os eventos de Paulo ali, mano a mano, juntinho, tá? Inspirados por Deus. No segundo estudo nós vimos a origem do mal. E aí nós vimos que Deus não criou o mal, nós vimos que Deus criou pessoas com seres, né? Com livre-arbítrio. E um dia alguém escolheu usar o livre-arbítrio para ver. E como será se eu desobedecer, né? Como vai ser se eu fizer diferente? E aí surgiu o pecado. Hoje, nós vamos ver uma lição também muito importante. O que Jesus ensina sobre a salvação. Quando a gente fala de salvação, muitas pessoas pensam assim, salvar do quê? Não é? Se eu pago minhas dívidas, eu não devo nada para ninguém e tal. E isso é importante a gente saber. Ele veio nos salvar do pecado. Esse pecado que entrou no mundo, ele afetou toda a humanidade. Quando Jesus veio morrer numa cruz, não foi um acidente. Ele veio morrer no nosso lugar. É uma morte substituta. Tá? Muita gente pensa que a morte de Jesus foi um acidente. Olha só que mal, né? Ele veio ensinar, mataram ele. Não foi um acidente. Ele veio para isso. Ele veio morrer no nosso lugar. Uma coisa interessante é a gente pensar assim, se alguém morrer no lugar de um culpado, falando nos nossos níveis aqui humanos, o culpado não deixa de ser culpado se alguém pagar por ele. Concordam comigo? Se alguém, por exemplo, assassinou alguém, aí vem alguém e fala assim, ó, eu pago. Qual é o crime? Você tem que ficar 22 anos preso. Ok, eu pago. Tá bom, então vamos pôr essa pessoa no lugar do culpado. Mas isso não tira a culpa do outro. Concordam comigo? Só que no plano de Deus, a morte dele tira a nossa culpa. A morte de Jesus no nosso lugar remove a nossa culpa e mais. E nos dá poder para a gente viver à altura do que ele espera. É isso que Jesus ensinou sobre a salvação. Então hoje, eu não sei se todos têm o livrinho. Se alguém precisar do livrinho, que a gente está baseando no livrinho aqui, ó. Aí você estuda em casa para tirar suas dúvidas. Tem alguém que não tem esse livrinho ainda? Tem uma aqui. Mas aí aqui a gente não acompanha assim bem certinho. A gente vê alguns versos a mais, a menos. Tem alguém mais também que não tem o livrinho? Nós não vamos ver todos os ensinos do livrinho, tá bom? Eu quero ver os mais. Pastor. Então eu vou passar aqui, ó. Vou passar aqui, vocês vão passando para mim. Aí se sobrar, depois volta aqui para o montinho. E o pior é que acabou, ó. Eu achei que tudo isso aqui era. Aqui é outro livro. Mas aí a gente traz mais para quem precisar, tá? Nós estamos vendo hoje o ensino aí, o capítulo A Salvação. O que Jesus ensina sobre a salvação. Mas eu vou pular o que Jesus ensina sobre o perdão, alguns que a gente sabe que são comuns, é evidente, a gente tem que perdoar. Eu quero ver os mais complexos, como a morte, o que Jesus ensinou sobre a morte, porque hoje muita gente tem um conceito totalmente errado da morte. O que Jesus ensinou sobre a segunda vinda dele, porque hoje a maioria das religiões acredita não na segunda vinda, mas no arrebatamento secreto.
tem um filme que vai lançar esse ano no cinema. E eu fiquei curioso, eu fui ver o trailer. O nome do filme é assim, ó, A Segunda Vinda de Cristo. Já viram o trailer? Aí eu fui ver o trailer. Não tem nada de segunda vinda no filme. É o arrebatamento de novo. Só o povo desaparecendo. E aí, o filme, Jesus voltou, porque o povo desapareceu. E o filme é essa saga, deles correndo pra lá e pra cá, e o governo fica corrupto, e aparece o anticristo, e aí Jesus volta de novo aí para quem se arrepender nesse meio do caminho. Isso não é bíblico. Estão tirando isso da Bíblia. Mas esse ensino tem uns 200 anos. Quer dizer, durante 1800 anos, o cristão nunca pensou em arrebatamento secreto. Aí há 200 anos só se fala nisso agora. O nome do filme é A Segunda Vinda de Cristo, e não tem Segunda Vinda de Cristo. Tem desaparecimento. Então, nós vamos passar por esses temas mais polêmicos. Não vamos ver todos do livrinho para você ver, estudar, anotar, ver os versículos. Eu quero contar uma parábola moderna para vocês, antes da gente entrar no estudo, para vocês verem como é importante a gente conhecer a Bíblia para ter uma visão do todo. Olha que interessante essa historinha. Eu li num livro do meu filho, de 6º ano. Diz que tinha um guarda de fronteira. Vamos imaginar 2 países aí, o Brasil e a Argentina. E esse guarda de fronteira, ele era muito bem treinado para não deixar passar nenhum pacote esquisito de um país para o outro. O estava ficando muita coisinha e tal. E aí ele viu passando uma velhinha na moto com um pacote bem amarradinho, com um monte de nó atrás na garupa da moto. E ela tinha idade para ser mãe dele, né? Então ele parou com todo respeito. Olha, minha senhora, desculpe, é o meu dever, mas eu tenho que olhar esse pacote aí amarrado atrás na sua moto, tá bom? Porque eu tô aqui, eu sou bom nisso, eu tô de olho. E a mulher, não, meu filho, pode olhar, né? E disse que ele desamarrou ali, bem amarradinho, um pacote bem suspeito. E quando ele olhou, era areia. Ele falou, deve ter coisa escondida, e cavou ali e tal. Era areia só. Bom, a areia pode passar de um país para o outro, né? E aí, despediu da velhinha, amarrou lá. Aí, no outro dia, ela vindo de novo, outro pacote. Falou, tem que ver isso aí, de um país para o outro não pode. Aí, ele olhou areia. No outro dia, ele olhou areia. Ele falou, gente, essa mulher, essa areia aí é suspeita, né? Será que é uma droga nova? Aí, no outro dia, ele parou, examinou em laboratório, o que era? Areia. Aí esse guarda começou a ficar doido. Ele falou, gente, essa mulher está construindo uma casa no Brasil com areia da Argentina? O que está acontecendo? E ele começou a ficar pirado. E como é uma historinha com fundo moral, ele pensou assim, eu vou falar para ela que se ela me disser o que ela está traficando, eu não prendo ela. E aí ele parou a velhinha um dia e falou assim, ó, senhora, eu estou ficando louco. A senhora está me enganando. Mas eu não consegui captar o que tem nessa areia aí. E aí ele falou para ela, ó, vamos combinar, se a senhora me falar o que é, eu não te prendo. Na historinha, então, ele é corrupto, né? Mas não é esse o ponto da moral da história. A velhinha falou assim, você não vai me prender? Ele falou, não, a senhora está me enganando, não está? Ela falou, tô. O que a senhora está traficando? Ela falou, motos. Cada dia, e na historinha fala lambreta, cada dia ela passava com uma moto novinha em folha. E o pacote amarrado atrás era para distrair ele. É isso que acontece hoje. Hoje as pessoas usam a Bíblia. Elas estão preocupadas com grandes coisas que vão acontecer, mas elas não percebem os ensinos que estão ali, ó, e são enganadas feio. Elas estão preocupadas, bomba atômica, o que vai acontecer com o anticristo? Mas o chip que vão implantar na mão, na testa, e nem é isso, né? Mas aí o povo não percebe que o engano que está passando por elas é muito maior do que elas imaginam. Por isso a gente tem que conhecer a Bíblia e se firmar na palavra de Deus, o que ela está ensinando. Então, ao longo desses nossos encontros, a gente vai ver algumas coisas que o povo está muito enganado. Arrebatamento secreto, questão da morte. A maioria dos cristãos hoje são espíritas, sabiam disso? Sabiam disso? A maioria dos cristãos hoje são espíritas e não sabem disso. Porque Jesus fala que os mortos vão ressuscitar para ir para o céu. Mas a maioria dos cristãos hoje acredita que as pessoas vão desencarnar. Nos filmes do arrebatamento secreto, procura no Google, no YouTube, arrebatamento secreto, tem um monte de montagem. Eles fazem as almas saindo. Almas. Quem está vivo vai o corpo inteiro, mas quem está vai a alma. Então você fala assim, peraí, mas isso é espiritismo? Jesus ensinou que a vida é lá quando ele voltar na ressurreição. Não é o ensino de hoje, mas é para vocês pegarem um gostinho. Quanta coisa a gente tem que ver, o que a Bíblia está ensinando.
A gente é mais feliz quando a gente conhece a verdade, sabiam? A gente é muito mais feliz, a gente entende melhor o mundo. A gente tem uma visão mais aberta para entender as coisas dentro do plano de Deus. Hoje eu quero estudar com vocês a salvação. Esse é um outro ponto que muita gente pensa assim, eu não mato ninguém, eu não roubo, eu estou salvo. Não! Jesus não quer salvar lobos bonzinhos. Ele quer nos transformar em ovelhas. Jesus não quer pegar lobos adestrados. Gente, o problema é muito maior. Não é que paga dívida em dia, não mata, não rouba, não bebe, não fuma. Nós temos um coração que foi transformado pelo pecado que entrou no mundo. Nós somos pecadores. Nós somos maus de natureza. Não, eu não. Lá dentro nós somos. A gente tem inveja, a gente cobiça, sabe? Alguns de nós somos melhores que outros, porque a gente aprendeu que para viver bem é melhor não matar, não roubar, não é? Você vive melhor assim. Mas a nossa natureza é corrupta. Jesus não quer nos tornar boas pessoas, lobos bonzinhos. Ele quer nos transformar a própria natureza. Então vamos ver o ensino. Pode passar para não estralar assim, por favor, tá? Do que a gente é salvo? Tem gente que pensa que Jesus veio nos salvar do inferno eterno. Muita gente pensa assim, não, ou eu vou viver a vida eterna no inferno ou no céu. Deus me livre, então eu vou estar com Deus, né? Mas Jesus não quer nos livrar simplesmente da morte ou do inferno. Jesus quer nos livrar do pecado. Esse é o nosso problema. É disso que ele veio nos curar. Lembra que a gente estudou na lição da semana passada que o pecado se originou em Lúcifer, né? Deus criou um anjo perfeito, mas ele um dia usou o livre-arbítrio e desobedeceu. E ele trouxe isso para nós, para a terra, para fazer os nossos primeiros pais pecar. Deus criou tudo no começo, tudo perfeito. Quando ele terminou a criação na terra, em Gênesis 1:31, diz assim, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Se você ler o Gênesis, cada dia era bom. Deus criou a luz, era bom. Deus criou isso, era bom. Deus criou a vegetação, era bom. Deus criou os animais. Mas no sexto dia, quando ele terminou, era muito bom. Aí ele ainda criou o sábado para ser um memorial disso, tá bom? Então veja, tudo era bom. Qual é a condição da natureza humana agora, após o pecado? Antes do pecado era só paz e amor, né? Mas quando entrou o pecado, Adão e Eva, isso passou para a nossa geração. Vamos ver a nossa natureza, o que a Bíblia fala? Salmo 51:5 é um dos versos. É disso que Deus quer nos limpar, nos livrar, nos curar. Salmo 51:5 diz assim, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, eu já nasci pecador já. Você vê que a criancinha, quando ela começa a aprender as coisas, ela nem sabe falar direito, mas ela já quer te enganar, é ou não é? Ela já quer dar um jeito, assim, ela mente, ela dá um jeito. É a nossa natureza. É a nossa natureza. Muita gente interpreta esse verso errado, viu? Tem gente que lê isso aqui, em pecado me concebeu minha mãe, eles pensam que é porque fazendo sexo ela me concebeu, e o sexo é pecado, né? Sabe que tem essa mentalidade? Em pecado me concebeu minha mãe, porque ela estava pecando. Eu fazia, gente, isso é uma mentalidade muito errada, tá? Ela não me concebeu em pecado porque ela teve relação, porque Deus fez a gente fazer isso, Deus planejou. Mas quando ele fala em pecado me concebeu, quer dizer, eu já nasci pecador, eu já nasci com a tendência para pecar. A criança ela não peca, mas ela tem a tendência para pecar, ela vai crescer e vai pecar, entendeu? E quando ela é pequenininha, Jesus fala que, olha que bonito isso, Jesus fala assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles... Então, quer dizer, Deus sabe que a criança é pequenininha, ela é pura. Mas quando ela crescer, ela vai fazer. É a nossa tendência, é a nossa natureza. Mas o pequenininho é puro, tá? Olha só, Jesus fala que do nosso coração procede só coisa ruim. Na Bíblia, quando fala coração, quer dizer mente, né? Jesus fala, do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Essa é a nossa natureza. É disso que Jesus quer nos curar. E é por isso que ele morreu no nosso lugar. Esse é o ensino de Jesus sobre a salvação. Muita gente pensa assim, não, mas quando ele... Não, eu sou uma pessoa boa e tal. Se eu não tenho Jesus no meu coração, eu não aceitei o que ele fez, eu posso ser uma pessoa boa, mas eu não sou uma pessoa salva, uma pessoa transformada, uma pessoa, como a Bíblia diz, santa. Santo na Bíblia não quer dizer com auréola, né? Mas quer dizer alguém que foi separado para Deus e está crescendo nessa direção. Está crescendo, a Bíblia chama isso de santificação.
O que a Bíblia fala sobre a salvação? Estudando a Bíblia profundamente, as línguas originais, pode passar. Ó, um dos versículos diz assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que homem? Adão. E pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos pecam. Esse é o ensino bíblico. Todos nós somos pecadores. A morte passou para todos nós. Outro versículo diz assim, ó. Se pela ofensa de um, que é Adão, e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse é o ensino. A gente é filho de Adão por natureza, mas Deus quer que a gente se torne agora filho de Jesus, aceitando o que Ele fez por nós. Falando, Senhor, eu aceito. É como se Ele depositasse na nossa conta um crédito, falasse, filho, é teu, a salvação é tua, mas eu tenho que sacar. Né? Então, Senhor, eu aceito, eu quero. Isso é maravilhoso, gente. Deus quer dar a salvação. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o ensino bíblico. Eu vim buscar e salvar o perdido. Então eu falo assim, Senhor, então me salva. E muita gente pensa assim, me salvar como? Eu tenho que morrer para ser salvo? Não, a salvação começa agora, quando eu aceito Jesus. Eu falo, Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador. E Jesus entra no coração e perdoa. Gente, isso me arrepia. Ele perdoa os pecados que você... Se for verdade, eu aceitei, eu estou arrependido. É lavado o passado e você começa uma nova vida. E vai crescendo em Cristo, em santificação. Tá bom? Jesus veio fazer isso. Mas a gente tem que querer. Eu quero, eu aceito. E isso acontece numa vida que vai sendo transformada. João 3,16 é o versículo que resume tudo isso. João 3,16... Muitos cristãos sabem decor. É a essência da Bíblia. É a essência da salvação. Tá? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, dá até para cantar, né? Tem muitas músicas feitas em cima desse versículo. É bonito demais, não é? Todo aquele que nele crê, não pereça, porque se não crê, no juízo final vai perecer. Olha que coisa, o povo ensina que no juízo final quem não crê nele vai ter vida eterna também, mas no inferno. Olha só, a Bíblia não ensina a vida eterna para quem não crê em Jesus, é a vida eterna para quem crê. Quem não crê, perece. A minha esposa está fazendo um estudo para o TCC dela, fazendo psicologia. E ela está fazendo um estudo de doutrinas religiosas que levam pessoas à loucura, sabia? E uma delas é a doutrina de um tormento eterno. Pessoas vão à loucura pensando, meu Deus, eu não quero isso não. Se a pessoa pensar, ou é vida ou é morte, eu prefiro a morte, eu vou viver essa vida de 60, 70, 80 anos, mas depois eu morro, acabou. Mas a ideia de um tormento eterno, fala, então eu não tenho escolha, então eu tenho que ficar com Deus, né? Muitas pessoas vão à loucura. Essa é uma das doutrinas que foi distorcida. Quando chegar o estudo sobre a morte, a gente vai discutir sobre isso, tá? E tem alguns versículos que dá a entender isso. Mas a gente vai casar todos eles e vai ver que o salário do pecado é a morte, é o que a Bíblia ensina, tá? Jesus não ensinou isso. Olha só, outro versículo que fala que a morte de Jesus é substituta, foi no nosso lugar. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, né, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos agora para a justiça. Pelas suas chagas, os ferimentos de Jesus, nós é que fomos curados. Cada chicotada que ele levava, a coroa de espinho, cada batida de cana que deram na cabeça dele, foi no nosso lugar. Alguém diz assim, mas como assim? Eu não estava lá, como foi no meu lugar? Na verdade, o que Jesus pagou no nosso lugar não foi as chicotadas, a coroa de espinhos, foi o afastamento de Deus. Sabiam disso? Na hora que ele estava na cruz, aí Deus começou a descarregar o pecado nosso, da humanidade, em cima dele. E o pecado causa separação de Deus. E no juízo final, o pecador vai ter que experimentar isso. E vai morrer, né? Vai sentir essa angústia da separação final de Deus e a morte. E Jesus experimentou isso. E aí ele falou, Deus meu, por que desamparar? E Jesus morreu não por causa da cruz, sabiam disso? Jesus morreu apesar da cruz.
Satanás queria que Jesus morresse por causa da cruz, porque ele teria morrido por um assassinato. Ele teria morrido pela mão dos homens. E os homens estavam tentando fazer isso faz tempo. Se Jesus morresse pela mão dos homens, ele não salvaria ninguém. Ele teria que morrer por causa da separação de Deus. E a Bíblia diz que o coração dele se arrebentou. Em Salmo 22 diz que o coração dele arrebentou de angústia da separação de Deus. Ou seja, não foi a cruz que matou ele. Satanás estava tentando matar Jesus por assassinato de várias maneiras antes. Herodes, lembram? As criancinhas, lembram da história? Herodes mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo para matar Jesus. Se Jesus morresse matado por alguém, matado, dá para falar isso? Morrido? Morto. Por alguém, não valeria. Quando a turma tentou empurrar ele do precipício para baixo, e ele morreria, não ia salvar ninguém. Ele foi assassinado. E a cruz também. Satanás estava fazendo de tudo para ele morrer por causa da cruz. Assassinado. Mas ele não ia salvar ninguém. Jesus só morreu no nosso lugar porque Salmo 22, num dos 3, diz que o coração dele se arrebentou. Por isso que quando um soldado furou ele depois, saiu sangue e... Quem entende disso, e eu não entendo, mas eu já vi cardiologista falar, cardiologista cristão, diz que o tipo de infarto, de angústia que tem, diz que a parte oca do coração, que ele tem uma parte oca para bombar, né? É o ventrículo lá e tal. Diz que enche de água, vai minando de água depois. Porque Jesus morreu com esse infarto, essa angústia de Deus se separar dele. Ele não morreu por causa da cruz. Ele morreu na cruz, mas não por causa dela, por causa do pecado meu e seu, que ele suportou até o fim. No momento que ele dissesse assim, Senhor, não quero mais não, não quero, não, tá ruim. Deus não ia fazer isso. Deus ia tirar ele de lá, ele ia ser glorificado e a gente estava lascado, né? A gente não ia ter um salvador mais. O único jeito da gente salvar era Jesus sofrendo ali no seu corpo o nosso pecado. Não é interessante pensar nisso? É profundo demais, é ou não é? Então quando a gente é salvo, não é porque a gente é bonzinho. Gente, pensa bem, ateu pode fazer uma sociedade de gente boazinha, porque é bom viver assim. Você pode fundar uma sociedade de ateus e eles vão criar regras lá para a sociedade ser, uma beleza. Não pode matar, não pode roubar, não pode mentir, tem que ajudar o próprio, porque é bom viver assim. Mas o pecado não sai, o pecado continua. Só Jesus nos livra do pecado. E por isso que ele morreu. Se fosse possível a gente ser salvo porque a gente é bonzinho, Jesus não ia morrer. Ele ia só falar, gente, se esforça aí, tá bom? Se esforça aí para ajudar os outros, para ser bonzinho. Mas ele não precisava morrer. Deu para entender? Ele só morreu porque não tinha outro jeito. A gente precisava de um substituto. Tá bom? Pode passar mais um? E eu estou passando aqui rapidinho, mas aí no livrinho tem outros versos também, outras explicações. Às vezes eu quero pegar um outro ângulo aqui também, tá? Como é que o ser humano pode alcançar a salvação? Vou passar? Aqui tem alguns versos, a gente vai ver aqui, Atos 16, 31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O que é ser salvo, então? Ser salvo é você ter o coração cheio de alegria e de paz, sabendo que o que passou, passou. Começa uma nova vida, uma nova página, tudo limpo, perdoado, renovado e com poder para viver essa nova vida. O poder do Espírito Santo, tá? Pode passar mais um? Outro versículo fala assim, o testemunho é esse, está lá em 1 João, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu? Está em Jesus. E aí ele resume assim, aquele que tem o filho com F maiúsculo, está falando de Jesus, quem tem o filho tem a vida de verdade, que já começa aqui, desse lado da eternidade a gente fala, né? A eternidade mesmo começa quando Jesus voltar e começar, a gente for transformado e tal. Mas a gente fala, desse lado da eternidade, a vida já começa aqui, vida em abundância, um coração perdoador, um coração sem trauma, sem aquela culpa mais. Começa aqui essa vida. Quem tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida. Olha que forte isso, gente. Jesus é a vida eterna. Se eu tenho ele, eu tenho a vida. Mas como é que eu tenho ele? Eu quero descobrir os ensinos dele, como nós aqui, E nós queremos viver o ensino dele, orar, pedir para ele viver. É isso, gente. E viver de acordo com a vontade dele, transformando a nossa vida. Outro versículo. Desculpe por ter colocado tantos textos,
tá? Mas é que eu quero tentar pegar a essência mesmo da coisa. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, ó. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. Vocês não podem fazer isso. É impossível, ele fala. É pela graça. O que quer dizer graça, gente? Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos a salvação. E nós não podemos comprá-la. Você pode se sacrificar, você pode fazer tudo. Você não merece a salvação. Senão, Jesus, eu repito, não precisava morrer. Ele ia falar, se esforcem para merecer. Ninguém merece. Todo esforço que a gente fizer, a gente não vai conseguir avançar 1 centímetro em direção à salvação. Como eu falei, os ateus podem fazer bem também. A salvação é de graça. Deus morreu. Veja, pensa numa coisa. Tudo que é de graça é porque alguém pagou. Nada é de graça. Tudo que é de graça é porque alguém pagou. Até no mercado, quando você vê lá a embalagem lá, ó, compre 2, leve 3. Ah, então 1 é de graça? É nada, vai ver o preço do feijão, do arroz. Eles vão jogar o preço desse em outro lugar. A salvação é de graça porque alguém pagou. Quem pagou? Olha que maravilhoso isso. É de graça e ele insiste, ó, mediante a fé. Eu creio, eu aceito. E não vem de vós. Você não pode produzir isso. É um dom, é um presente de Deus. É graça. Não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos pensar nesse versículo aqui, ó. A salvação não pode ser de obras, para que ninguém se glorie. Pense em alguém que foi salvo por obras, porque ajudou muito e tal. Aqueles caras lá, como que é o nome lá do Hitler lá? A lista de Schindler, né? Aquele cara que ajudou e chorou, que queria ajudar mais e tal. E um outro que simplesmente foi bonzinho, não fez mal para ninguém. Os dois foram salvos por obras. Mas você já pensou como esse cara da lista de Schindler iria ser um chato? Ele falou assim, por que você está aqui? Porque eu fui uma boa pessoa. Eu salvei milhares de judeus. Eu sou melhor que você. Ia ser chato ou não ia? Por que você está aqui? Ah, porque eu salvei 5 pessoas. E você? Ah, porque eu salvei 52. Graças a Deus que a salvação não é pelas obras. Porque senão a gente ia ter motivo para se gloriar, se achar no céu. Gente, não importa quantas obras a gente fez na terra. Chegando lá em cima, a gente vai falar assim, ó, por que você está aqui? Por causa de Jesus. Mas como que ficam as pedras na coroa? Que pedras? A ideia das estrelas na coroa não é porque eu merecia a salvação. É um lembrete. É só um lembrete. Mas aí seria pelas suas obras. Não é uma obra que me fez merecer ou ganhar o céu. É apenas um lembrete de quantas pessoas estão lá. Mas isso não vai fazer a gente se orgulhar de jeito nenhum. É uma linguagem até simbólica essa, tá? Para mostrar a beleza da glória de pessoas que vão estar lá. Tem uma passagem também que eu não me recordo o endereço, mas que fala, né, que suas obras sem Jesus são como trapos de imundícia. Sim, retrato de imundícia. E outra, na Bíblia fala que a gente tem que fazer obras, mas não é para se salvar. É porque Jesus habita em nós. Jesus habita em nós e a gente representa Ele, tá? Tudo que a gente fizer de bom para os outros não é para se salvar. É para representar o reino de Deus que está em nós, no nosso coração, tá bom? Vai passar? Olha que bonito isso aqui, ó. A salvação, ela tem 3 fases. Olha que legal isso. Isso aqui é teologia, gente. A salvação tem 3 tempos. Primeiro, o passado. Eu aceitei Jesus e falo, Senhor, nossa, eu não sabia disso, eu quero que o Senhor habite em meu coração. Ele fala, que bom, eu quero habitar aí, né? Aí a gente tem o passado todo até aqui perdoado. Estou salvo. Quer dizer, eu estou salvo da culpa do pecado. Aí, à medida em que eu continuo com Jesus, no presente, na vida, no dia a dia, a Bíblia chama isso de santificação. Porque a gente vai cada dia melhorando, ficando mais parecido com Deus, mais santo. Essa é a linguagem bíblica. E no futuro, somente no futuro, a Bíblia chama isso de glorificação. Aí a gente vai ser transformado e não vai pecar nunca mais, não vai ter problema com o pecado. Eu coloquei aqui uma outra linguagem. Aqui, ó. Quando a gente recebe Jesus no coração, a gente é livre da condenação do pecado.
Eu tenho condenação. Eu já fiz arte, eu errei, fiz muita arte, né? Sou pecador, mas quando Jesus entrou no coração, eu sou livre da condenação. Não tenho mais condenação pelo que aconteceu. Né? Romanos 8, estou livre. Romanos 8:1, nenhuma condenação. Aí, à medida em que eu vou vivendo o presente, aprendendo de Deus, orando, lendo a Bíblia, eu vou sendo santificado pelo Espírito Santo, e aí eu sou livre da força do pecado. Mas o pecado ainda existe. Mas cada dia mais fraquinho, né? A pessoa que era uma fumante inveterada ali, está se matando cada dia, esse vício vai perdendo a força, tá bom? A pessoa viciada em pornografia, não é do dia para a noite. O viciado em pornografia, não quero mais saber, tem nojo de... Não, mas à medida em que ele vai vivendo com Cristo, o pecado vai perdendo a força. Está se santificando. Cada dia menos, até que chega uma hora e fala, não quero saber disso. A pessoa que explodia em 10 segundos, tem pessoa que explode pavio curto, né? Em 10 segundos, na santificação, não é do dia para a noite, mas aí vai passar a explodir em 30 segundos, o pavio vai alongando, né? 1 minuto, 10 minutos, é a santificação, está melhorando. Até que chega uma hora que você tem que encher o saco da pessoa 2 horas para ela explodir. E vai melhorando. Então veja, primeiro a gente é livre do que? Da condenação do pecado. Quando a gente recebe Jesus, não tem condenação mais. À medida em que eu vou vivendo com Ele, aprendendo, orando, relacionando-se com Ele, a gente vai sendo livre da força do pecado. E no futuro, quando Ele voltar, a gente vai ser livre da própria existência do pecado. Não vai existir mais. A gente vai ser santo, glorificado. Bonito ou não é? Isso é muito profundo, tá? Estamos indo para o final. E aí, uma coisa que é uma evidência que tem que acontecer é a tal da santificação. Se a pessoa fala que aceitou Jesus no coração, mas ela continua chutando balde, né? E se acabando, e fofocando, e falando dos outros, será que aceitou mesmo? Né? Uma evidência que a gente está com ele é o que a Bíblia diz, é a santificação. E isso é tão sério que em Hebreus 12:14 diz assim, ó, sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, não vai. Se não está experimentando esse crescimento, é porque Jesus não conseguiu entrar. É Ele que faz isso, tá? Então isso tem até uma lição aí do livrinho que fala só sobre a santificação. O que Jesus ensinou sobre a santificação. Eu estou colocando só alguns versos aqui para a gente fechar. Olha a importância da santificação. Que é Ele que vai fazendo, Ele vai transformando a gente cada dia. 1 Tessalonicenses 4:3, ó. Pois esta é a vontade de Deus. É isso que Ele quer. A vossa santificação. Olha, Deus está falando, ó, eu quero isso. Eu quero santificar vocês. Qual é o nosso problema mesmo? O pecado. E Jesus veio para nos limpar disso. Então Ele morreu, a gente aceita, está justificado. Mas cada dia a gente vai sendo santificado, tá? E se abster da prostituição e de outras coisas. Outro da santificação, ó, Levítico. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo, se eu sou o teu Deus, e se a gente está andando junto, naturalmente você vai ficando parecido comigo. E você vai sendo santificado. Olha, gente, nós não podemos fazer isso. É só Jesus que faz na gente, andando com Ele. Pode passar? Acho que esse era o último, o penúltimo. Pode passar. Outro, santifica-os na verdade. Jesus fala isso. A tua palavra é a verdade. Ou seja, ao estudar a palavra, a gente é santificado. Pode passar? Esse é o último, ó. O mesmo Deus da paz vos santifica. É Ele quem faz. A gente vai só recebendo Ele, andando, lendo, orando. Isso é maravilhoso. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. No que eu assisto, no que eu falo. Os meus meninos estudam na escola, uma escola com denominação cristã, né? Mas criança, jovem, quando se mistura é fogo. Aí o meu menino, ele sempre volta falando, pai, tá todo mundo mostrando o dedo do meio, brincando, pai. Oh, que coisa. Aí ele fala, quando ele fala assim, mas é pecado, eles falam assim, nossa, você é santinho, né? Ele falou que fala assim, nossa, você é todo santinho, certinho. Só que na igreja, aí os jovens estão tudo certinho também, né? Mas eles sabem que tá errado. Aí uma delas falou um palavrão, bem na hora que a minha esposa estava chegando, uma menina aqui na igreja, uma santinha, né? Aí na hora ela falou um palavrão bem feio, né?
Ela não viu minha esposa, que é isso? Ela, eu não te vi, tia, desculpa, né? Então, a gente pensa, eu tô falando de criança, mas adulto também. Ele nos santifica em tudo, no meu relacionamento no trabalho, na escola, com os colegas, com a família. Deus espera isso de nós, essa é a vontade dele, e Jesus faz isso. E que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o nosso próximo ensino que a gente vai ter, a vinda de Jesus. Como é que é a volta de Jesus? Como é que é o fim do mundo? É arrebatamento? Não é? Como é que é esse negócio? Jesus ensinou muito sobre isso. E é a nossa próxima lição. Então hoje a gente entendeu que Jesus morreu para nos livrar do quê? Do pecado. Não é da vida pobre, não é... Muita gente pensa que é da pobreza, é da doença. Bem, pode ser, mas não é o principal. É o pecado. Ele quer transformar a gente, por isso ele morreu no nosso lugar. Quero terminar com isso daqui, ó. Frase de Jesus, esse é o último. Olha que bonito que Jesus fala. Isso está em João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes. Foram vocês que me escolheram, ele fala. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, que são as obras boas, não para salvar, porque Jesus habita em nós. Que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E esse tudo que pedirdes é dentro dos planos dele, né? Para que a gente continue produzindo fruto e tudo mais. Me perdoem por eu ter falado tanto, mas alguém tem alguma pergunta assim para a gente fechar? Uma ou duas perguntinhas? Sobre a salvação? Sobre o pecado? Vocês perceberam que o pecado está em desuso? O termo pecado? Vocês perceberam? Uma coisa cafona, brega, mas ele continua existindo e real. As pessoas preferem falar desvio de conduta. Né? Como é que eles falam também? É desvio de conduta, procedimento inadequado, é inverdade, não é? A palavra pecado é cafona. Nossa, a pessoa religiosa fala em pecado. Mas o pecado é o nosso problema. A gente tem que continuar usando. É pecado isso daí. E eu não quero pecar. Mas sou pecador. Mas o Senhor vai nos santificando cada dia. Alguém quer comentar alguma coisa para a gente fechar? Semana que vem a gente abre com algumas perguntinhas. E aí entra no tema da volta de Jesus. Tá bom? Com relação à santificação, eu consigo, na salvação, só eu não consigo salvar meu filho, família. Boa pergunta. Eu não consigo salvar outras pessoas, mas eu posso ser um instrumento para Deus usar para chegar até lá. Por exemplo, se eu levar uma palavra para alguém que estava para se matar, alguma coisa, a pessoa aceitou, o Espírito Santo conseguiu, mas Deus me usou como instrumento. E Deus espera nos usar para ele. Mas eu salvar eu não posso. Boa pergunta. Esse ensino de Jesus é quente ou não é? É o melhor de tudo, é a base. Ô, pastor, e nem mesmo deixar de pecar, a gente não tem essa capacidade. Não tem como. Sem o Espírito Santo, Só sem na Cristo. terceira fase lá, na glorificação. Sim, mas hoje nem deixar de pecar a gente consegue. Por exemplo, se você tem um vício, se você faz alguma coisa errada, aquilo vai desaparecendo, não porque você se esforçou para isso. Porque A gente tem você que mostrar se para Deus aproximou nosso a Cristo, desejo de que Ele opere, mas né? você se Mostrar a nossa... você se entregou a Cristo e Ele foi retirando de você as poucas. Sim. E tem que ter a nossa permissão também, Sim, né? A gente tem que falar, Você se entregou. Senhor, eu quero que o Senhor faça, eu não quero te atrapalhar, né? A salvação, gente, começa aqui. Jesus falou assim, ó, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Começa aqui agora, um coração cheio de amor, de alegria, de paz e tudo mais. Eu quero terminar lendo um versículo, já fechando aqui agora. João, capítulo 12, para a gente terminar. João, capítulo 12, versículo 31. E, gente, quanto mais a gente vai lendo e vai aprendendo, a gente vai sendo vendo mais claro o mundo. E as coisas vão fazendo muito mais sentido. Faz sentido o que eu falei aqui hoje ou não? Demais, né? João 12, 31, Jesus fala assim, ó. Quando ele estava para ser morto, ele falou, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus reconhece que Satanás foi expulso e se tornou o príncipe deste mundo aqui. E no verso 32 ele fala, e eu, quando for levantado da terra, a cruz, atrairei todos a mim mesmo.
E isso ele dizia significando de que tipo de morte ele morreria. Ele sabia que ele ia morrer na cruz. Ele falou, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos para mim. Quando a gente olha Jesus na cruz, sendo judiado, e ele podia negar, ele podia falar, não quero mais. E a gente vê que ele foi até o fim, e o pecado separando ele e o Pai, e a angústia do coração, e a cruz doendo. Isso não atrai a gente para ele? Ele falou, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando a gente para e pensa o que Jesus fez ali naquele dia, a gente é atraído a ele. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui gostariam de receber Jesus no coração? Esse é um ensino muito bom, mas a gente fica em cima do muro. Ou eu aceito ou eu rejeito, só tem duas decisões. Quantos gostariam de dizer, Senhor, eu gostaria que o Senhor habitasse no meu coração. Eu não quero que o Senhor tenha morrido em vão por mim. Olha que bonito. Olha, isso aqui me arrepia, gente. Porque Jesus morreu, mas não pode ter sido em vão por mim. É individual. Eu posso aceitar ou rejeitar. Então, se eu rejeitar por mim, foi em vão. Quero fazer uma oração agora por vocês. Vamos fazer uma oração? Assim como estamos, vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, nós tivemos essa nossa reunião, esse nosso encontro tão gostoso, mas não é em vão também, Senhor. Porque além de nós aprendermos, nós queremos receber no nosso coração as verdades aprendidas. E hoje, Senhor, nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo morreu para salvar a cada ser humano. E nós não queremos que seja em vão por nenhum de nós. Que o Senhor Jesus Cristo possa entrar na nossa vida, possa nos perdoar todos os pecados passados e possa continuar vivendo em nós, nos santificando cada dia, nos tornando mais parecidos contigo, enchendo o nosso coração de alegria, de significado, de propósito. E que ao estudar cada vez a Tua Palavra e nos relacionar com o Senhor em oração, que a gente possa entender melhor o mundo, entender o que acontece, e que a gente possa confirmar cada dia que nós somos Teus e nós não queremos nunca abandonar a Tua mão. Abençoe cada um de nós, os pedidos que Te fizemos, as nossas vidas, e que o Senhor possa nos dar a certeza da salvação, não somente na Tua volta, mas a partir de agora e cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Pessoal, você entregou